Olá, pessoal do terceiro ano. Aqui é o professor Lucas Sampaio, professor de gramática, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a história da língua portuguesa. É importante entender que o português ele não é uma língua exclusiva do Brasil nem de Portugal. Ele é falado por cerca de 230 milhões de pessoas pelo mundo e ele é oficialmente uma língua falada em 4 continentes. Inclusive, dentro deles nós temos o continente africano, em que Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau tem como língua adotada e uma língua secundária em Macau e Goa. Então, para além de ser uma língua usada como primeira língua, também é uma linguagem usada em alguns lugares como uma segunda língua, principalmente na África. Se tornou uma língua oficial da União Europeia em 1986 e em 1996 a língua finalmente ganhou uma comunidade de países unificados para a língua portuguesa, que tinha como objetivo aumentar a cooperação entre os falantes da língua, os países que eram falantes da língua, e principalmente também difundir a língua portuguesa. A língua portuguesa ela possui 5 fases principais, principalmente quando se diz respeito à sua origem. Essas fases elas foram muito importantes para moldar o que é a língua portuguesa como nós conhecemos. E essas 5 fases elas dão conta principalmente do português de Portugal, porque aqui no Brasil ela também sofre algumas mudanças que são importantes para a sua existência. Nós temos o período pré-romântico, e esse período pré-romântico é quando o português ainda não era uma língua difundida, ainda não era nem considerado português, é o latim vulgar, e esse latim vulgar era usado pelos soldados romanos, e esses soldados romanos, eles tomaram-lhe conta da Península Ibérica, e através dos soldados utilizando essa linguagem, se tornou uma linguagem oficial de Roma e também dessas regiões, certo? Nós temos a fase romântica ou o românico, que é a fase em que o latim vulgar começa a perder força e começa a se produzir outros dialetos em cima dessa linguagem, que foi quando surgiu o francês, o espanhol, o italiano, que são linguagens que têm a ver com essa fase românica, certo? E o português ele surge no século XIII, nessa fase ainda românica, certo? E nós temos a unificação de Portugal. Essa unificação de Portugal acontece no século XIII e o português é definido como a língua do país, porque através dessa definição de fronteira a linguagem ficou mais fácil ser definida, certo? Inicialmente o português ainda não é português, mas é galego-português, que é uma linguagem que é utilizada na Península Ibérica, certo? E só no século XIII é que começa a possuir verbetes e as semelhantes à língua atual que nós falamos. Então é nesse momento em que o português se estabelece. É na época em que entra essa terceira fase, que é a fase do galego-português. O galego-português, gente, é o nosso primeiro registro de linguagem escrita. Como nós sabemos, nós tivemos a primeira escola literária, e essa primeira escola literária, que é o trovadorismo, ela foi escrita tendo como base o galego-português, e o galego-português é o idioma falado na Galícia, obviamente é uma mistura do idioma falado na Galícia, que atualmente é a Espanha, e que foi muito difundido em Portugal, na região do Minho e do Douro, e que permanece durante muito tempo, certo? Tanto é que nós temos 2 escolas literárias com essa linguagem, que é o trovadorismo, e nós temos um momento de transição
dessa escola literária que é o humanismo. O português arcaico, gente, ele tem como primeiro registro literário os Lusíadas, é a quarta fase, e ele é falado principalmente entre o século, o final do século XIII e a primeira metade do século XIV, e é nesse período que começam os estudos gramaticais da língua portuguesa, assim como nosso primeiro registro de linguagem desse português mais arcaico é o português que nós encontramos nos Lusíadas de Camões. Temos também o português moderno, e o português moderno é o português falado atualmente no Brasil e nos demais países lusófonos como Portugal, certo? A história da língua portuguesa no Brasil, ela se difere um pouco desse português falado em Portugal, porque o português de Portugal, ele se define com essas 5 fases, mas o português vindo para o Brasil, ele difere bastante do português de Portugal, porque ele sofre mais uma transformação, que é quando a língua portuguesa encontra principalmente o tupi e as linguagens trazidas pelos negros da África, certo? A linguagem portuguesa ela chega no Brasil por volta de 1759, porque inicialmente no Brasil nós tínhamos o quê? O tupi. Os jesuítas eles chegam aqui, ensinam através do tupi e do português de Portugal, certo? Mas o Brasil começa a ter como língua oficial português apenas em 1759, com a expulsão dos jesuítas e com o estabelecimento da língua portuguesa enquanto língua oficial do Brasil. Foi nesse processo de expansão territorial de Portugal que a língua portuguesa chega ao Brasil e também chega aos outros 2 continentes do qual faria parte, porque afinal são 4 continentes. Onde a língua portuguesa chegou, sofreu mutações, certo? Sofreu influências locais, e no Brasil não seria diferente. Há palavras em português que têm origem tanto do tupi quanto da linguagem africana. O Brasil possui oficialmente 6 dialetos. E dialetos são diferentes de linguagens. Dialetos são a maneira, as gírias, as transformações regionais que elas vão sofrendo, certo? Nós temos no Nordeste o dialeto nordestino, nós temos o amazônico na Amazônia, nós temos o baiano na Bahia, o fluminense, o mineiro e o sulista. O estado do Mato Grosso ele não possui uma linha dialética, certo? E ele é considerado incaracterístico. Algumas palavras de origem africana são, por exemplo, acarajé, banguela, cachaça, cachimbo, chuchu, miçanga, moleque, samba, senzala. E de origem indígena nós temos abacaxi, arara, caju, Paraíba. Paraíba, por exemplo, tem como significado rio de águas rasas, certo? Então são algumas palavras que foram adotadas no português, mas que têm origem tupi ou origem africana, certo? Essas transformações elas foram sofridas durante esse período de estabelecimento da língua portuguesa no Brasil.